Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Esperar só mais uns 2 minutinhos aqui para o pessoal tá entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Letícia. Esperar só mais um minutinho aqui para o pessoal tá entrando aí. A gente vai falar de um tema muito importante, muito relevante, certo? Abordando aspectos do sono. Muita gente aí pode receber dicas e orientações muito valiosas, ok? Dá só mais um minutinho aí. É o tempo que eu pego um copo de água. Só um minuto. Então vamos lá. Vamos dar início. Tinha marcado para esse horário agora de 7 horas. O pessoal que for entrando aí vai pegando o fio da meada, dando continuidade, ok? Então assim, pessoal, eu resolvi novamente separar esse tema relacionando aspectos do sono, de insônia, porque é um tema de muita relevância, certo? É um tema que frequentemente, né, as pessoas se queixam, né? Infelizmente é muito comum os distúrbios do sono, né? Infelizmente a gente vive numa sociedade onde o sono é um artigo de luxo, né? Você tem um sono restaurador, um sono tranquilo, você se acordar revigorado, né? Cheio de energia, para ter aí uma boa produtividade no seu dia. Isso é um artigo de luxo nos dias atuais. E quando a gente trabalha orientações, estratégias naturais anti-inflamatórias, né, junto com mudanças no estilo de vida, a gente consegue ter uma melhora significativa nos aspectos do sono, certo? E quando você tem uma melhora no sono, né, automaticamente você consegue melhorar diversos aspectos do seu metabolismo, né? Como os seus hormônios, seu sistema imunológico, funcionamento dos órgãos, melhora das funções cognitivas, ok? Então, eu vou estar abordando esses aspectos, certo?
Logo mais, vocês podem ficar à vontade para mandar uma dúvida, certo? Pode ficar à vontade. Um abraço aí para a Fanca, o João Bosco, certo? Um grande abraço, uma ótima noite. Então assim, eu separei coisas muito interessantes que eu vou abordando a partir de agora, certo? Então assim, pessoal, quando a gente fala com relação ao sono, insônia, distúrbios do sono, né, existem uma série de coisas a serem abordadas, ok? Existem uma série de coisas a serem abordadas. Então eu fui separando alguns temas de relevância, alguns temas mais comuns, que com certeza vão ter um impacto aí muito importante na sua qualidade de vida, certo? Primeiro de tudo, cada ser humano, certo? Ele tem as suas necessidades individuais. E com relação ao sono, isso não é diferente, certo? De uma forma geral, grande abraço aí para o Carlos Maia, meu amigão, um abração. De uma forma geral, né, com relação ao sono, essas necessidades, elas levam em consideração a sua idade, o seu estilo de vida e o seu gênero, certo? Existem outros aspectos que interferem no sono, mas de forma geral, a idade, o teu estilo de vida, né, e o gênero, isso vai interferir na qualidade do teu sono, né, na quantidade de sono que você precisa. Só para vocês terem uma ideia, um adulto ele precisa em torno de 7 a 9 horas de sono. Isso é uma média, certo? Isso é uma média que não necessariamente pode se aplicar para mim, não necessariamente se aplica para você, ok? Agora, existem essas faixas, certo? Onde a gente pode estar tendo uma base, ok? E para vocês terem uma noção, um atleta, né, uma pessoa que compete, uma pessoa que tem um alto nível esportivo de treinamento, ela precisa normalmente de mais horas de sono, né? Ela precisa aí aproximadamente de uma faixa de 8 a 10 horas de sono, né? Então isso mostra que a tua atividade metabólica ela vai interferir, né, na quantidade, na qualidade do sono. Uma coisa importante é que nós temos tipo um relógio interno, né, que se chama ritmo circadiano, ok? O ritmo circadiano é como se fosse um relógio interno do nosso organismo que ele vai regular todos os aspectos relativos ao sono. Então, a presença da luz ou a falta dela vai interferir, certo? Nesse relógio, nesse processo de regulação, ok? Então, se você se acorda de manhã cedo, tem um contato logo com a luz solar, certo? E com o passar do dia, você vai diminuindo essa intensidade, esse contato com a luz solar, isso vai gerando respostas metabólicas hormonais no sentido de preparar o teu organismo, né, para o processo de descanso, para o processo de recuperação, para o processo de sono. Agora, se por exemplo, o dia vai passando e você fica muito em contato com a luz, mesmo essas luzes artificiais, de dispositivos eletrônicos, né, isso vai interferir no seu equilíbrio hormonal. Então, esse ritmo circadiano que todo mundo tem é o que é responsável pelos mecanismos de disposição, de energia, de sono, ok? Eles vão controlar a melatonina, né? Eu acredito que todos já tenham ouvido falar da melatonina, né? Onde a melatonina ela é a substância responsável pelo controle do sono, certo? Ela atua na questão aí do teu relaxamento, do teu descanso, ok? Então, a luz e a falta dela interfere nesse ritmo circadiano, interfere nesse equilíbrio a ponto de alterar a produção da melatonina, certo? Então, o nosso organismo tem esse relógio dependente da influência da luz, ok? Um aspecto muito interessante que muita gente
me pergunta é o seguinte: Homero, eu durmo em excesso, né? Eu já acabo dormindo demais. Isso é bom para o meu metabolismo, né? Porque tem gente que dorme pouco, né? A gente já sabe que isso tem os seus prejuízos. Agora, para quem dorme demais, isso também é prejudicial? Pessoal, isso é prejudicial, certo? Se você é uma pessoa que dorme em excesso, dorme muitas horas, né? Isso também acaba gerando uma desregulação metabólica, hormonal, certo? Desregulando esse relógio interno, como eu expliquei para vocês, que é o ritmo circadiano, ok? Então, nós temos um organismo, um metabolismo, que precisamos de um equilíbrio, de uma organização, né? 1 hora para dormir, 1 hora para se acordar. Se isso for pouco demais ou em excesso demais, isso gera todo um processo de desregulação hormonal, de neurotransmissores, bioquímica, que vai mexer nesse relógio interno, contribuindo, por exemplo, para a alteração, né, da produção da melatonina e vai interferir aí na tua produtividade, na tua energia durante o dia, certo? Se você é uma pessoa que dorme demais, você pode se acordar mais cansado, você pode ter mais dificuldade de dormir à noite, ok? Então, tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de homeostase, certo? É prejudicial dormir pouco e dormir ruim, e também é prejudicial dormir em excesso, ok? Então quem dorme demais também tem que se ligar nisso aí, beleza? Dando continuidade aqui, então assim, tem um estudo interessante que eu separei, que ele diz que quem dorme mais de 10 horas por noite, mais de 10 horas por noite, tem aproximadamente um aumento de 30% nas taxas de morte em uma certa idade, ok? Então isso é um dado científico, né? Se você é uma pessoa que já dorme demais, isso, né, segundo alguns estudos, vai causar interferências metabólicas que podem aí contribuir para o desenvolvimento de uma doença, né? Até mesmo contribuindo para que você venha a ter complicações graves até mais cedo, ok? Então aí, dando continuidade, quem tem distúrbios do sono, quem tem problemas de sono, certo? Tem uma alta probabilidade de desenvolvimento de doenças cardíacas, de obesidade, de dificuldade de emagrecer, de dificuldade de melhorar a composição corporal, tem uma maior probabilidade de desenvolver diabetes, derrames, AVC, certo? Problemas hepáticos, ok? Então, distúrbios do sono, né, estão relacionados ao aparecimento de diversas condições clínicas, inclusive até mesmo as doenças autoimunes, como a fibromialgia, certo? Que também tem tido um crescimento e uma incidência muito grande, ok? Então assim, pessoal, eu vou aqui bater um papo com vocês, certo? Sobre as principais causas que estão relacionadas aos distúrbios do sono, certo? Se você é uma pessoa que tem problemas no sono, então presta atenção no que eu vou estar te falando, certo? Para você se ligar nessas causas, que aí vai ser uma grande bússola, né, para você tomar uma medida no sentido de melhorar isso, ok? Então vamos lá. O ritmo circadiano, como eu expliquei há pouco tempo, o ritmo circadiano é o nosso relógio interno, certo? É o nosso relógio interno, que ele atua nessa questão do estímulo da luz, da falta de luz, e dependendo desse estímulo, né, ele vai atuar na produção hormonal de melatonina e de outros hormônios, certo? Para vocês terem uma noção, existem dois hormônios muito importantes nesse processo, que são a melatonina e o cortisol. A melatonina é considerado o hormônio do sono, certo? É aquele hormônio que vai te dar relaxamento, né?
vai propiciar o teu estado de sono. E tem o cortisol que é considerado o hormônio do estresse. Então esse hormônio ele é estimulante, certo? Então se você está com uma alta produção de cortisol, você está dificultando os mecanismos do sono, certo? Então todos esses fatores são regulados pela luz, pela sua dieta, pelo seu nível de atividade física. Então, pegando aí na parte nutricional, certo? Se você é uma pessoa que tem uma dieta pobre, uma dieta inflamatória, uma dieta de alto índice glicêmico, uma dieta carente de deficientes de nutrientes imunológicos, de vitaminas, de minerais, se você não está fornecendo a energia necessária que o teu organismo precisa, certo? Estou dando aqui alguns exemplos, né? Se você está dentro desse bolo, né, você está prejudicando o seu ritmo circadiano. Você está contribuindo para o aumento do cortisol e a diminuição da melatonina. E como eu expliquei, aumentando o cortisol, você vai ficar mais inflamado, mais estimulado, o que vai mexer nesse teu relógio interno, dificultando o teu corpo para o sono, certo? Tá dando para entender? Então você vê o quanto que o aspecto da dieta é crucial para esse processo. E aí o nutricionista ele pode te ajudar a elaborar um plano dietético específico, individualizado, para preparar o teu organismo para a questão da melhora do sono, certo? Então o teu sono é influenciado pela tua dieta, pelo teu nível de atividade, pela tua exposição à luz solar, pelo teu estresse, certo? Físico, químico, emocional, ok? Então, esses aspectos são cruciais, certo? Para a gente não estar interferindo nesse relógio interno, beleza? Então, assim, novamente pegando esse gancho da dieta, novamente eu bato no ponto. Se você é uma pessoa que tem uma dieta de alto índice glicêmico, se você é uma pessoa que está com desequilíbrios da glicemia, se você é uma pessoa que está no estado pré-diabético, se é diabética, ou se não é nenhuma das duas condições, mas está tendo uma dieta inflamatória, rica em alimentos inflamatórios, como carboidratos refinados, óleos processados, soja, glúten, e outros grupos inflamatórios, né? E essa dieta, ela interfere no teu relógio interno, certo? E assim, quando a gente fala de uma dieta de alto índice glicêmico, de uma dieta inflamatória, isso no teu organismo vai fazer o seguinte, vai aumentar os teus picos de insulina. Quando aumenta os teus picos de insulina, a tua glicemia, o teu açúcar no sangue, ele despenca. Ele cai, porque a insulina joga o açúcar para dentro da célula. Jogando para dentro da célula, o açúcar no teu sangue diminui. Aí o que é que o teu corpo faz? Pô, diminuiu a glicemia. Eu vou jogar o cortisol, porque o cortisol ele vai repor a tua glicemia no sangue. Aí lembra que eu falei para vocês há poucos instantes? O que é que o cortisol ele faz? O cortisol ele é estimulante, ele é o hormônio do estresse. O cortisol ele estimula ou ele prejudica o sono? Ele prejudica o sono, certo? Então, isso vai favorecer para que você venha a ter um sono leve, para que você venha a ficar se acordando durante a noite, para que você venha ter um sono perturbado, pensamentos acelerados, uma mente acelerada. Tá dando para entender o raciocínio, né? Se tá conseguindo entender, manda uma mensagem aí para mim, para eu ter essa noção de que está sendo bem compreendido, beleza? Então, novamente eu repito, se você tem uma dieta inflamatória, né, rica em carboidratos refinados, de alto índice glicêmico, você estimula a produção do cortisol. O cortisol é estimulante, certo? O cortisol é inflamatório e como eu expliquei para vocês há poucos instantes, o cortisol ele prejudica o teu sono. Ele prejudica o teu sono, beleza?
A Letícia tá dando para entender. Obrigado, Letícia. Um grande abraço. Então, certo? Eu quero frisar. Obrigado, Fanca. Um grande abraço também. Obrigado, o Milton, certo? Então, é muito importante entender esse raciocínio para que você venha compreender os aspectos dietéticos, certo? E assim, só dando aqui uma abertura, uma das principais estratégias nutricionais para melhorar esses aspectos diz respeito à dieta cetogênica, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a dieta cetogênica ela tem um papel extremamente relevante no sentido de desinflamar o teu organismo, diminuir a produção do cortisol, no sentido de te fornecer energia de forma estável e você, consequentemente, melhorar a produção de melatonina, certo? E como eu expliquei, a melatonina, ela faz o quê? Ela prepara o teu organismo para você ter um sono adequado, beleza? Então, mais uma vez, o nutricionista ele pode te ajudar, né, a estabelecer essas estratégias para que você venha a ter um sono adequado, beleza? Então, é muito importante esse raciocínio para você compreender, né? Aí para pensar, né? Você é uma pessoa que tem problemas de sono, não dorme bem, né? Se acorda, parece que levou uma surra durante a noite, sem produtividade, e aí antes de dormir, né? Sei lá, você toma aí uma Coca-Cola com um salgado frito, né? Ou então uma pizza de chocolate, né? Estou dando aqui alguns exemplos, né? Se você já tem esses distúrbios, então você vai propiciar mais ainda para que você venha a apresentar esses problemas de sono, né? Então, é o que eu estou batendo na tecla. Se você não resolver a causa do problema, não vai adiantar, né? Você pode tomar o medicamento que for. Se você não resolver a causa do seu problema, aquilo dali não vai ter muita eficácia, ok? Tá dando para entender? Então pronto, dando continuidade aqui ao raciocínio, pessoal, deficiências nutricionais, certo? Se você está com deficiência de certos nutrientes, como por exemplo magnésio, vitamina D, zinco, ômega 3, se você está deficiente nesses e em outros nutrientes importantes, né, uma das coisas mais simples é que você vai apresentar dificuldades na produção do GABA, o ácido gama-aminobutírico, serotonina e melatonina, certo? Serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Melatonina, eu já venho explicando, ela atua na sensação de relaxamento, preparando o teu organismo para o sono. O GABA, ele também atua aí no teu sistema nervoso, certo? No sentido de propiciar o relaxamento, preparar o teu organismo para o sono. Então, se você está com deficiências nutricionais, você vai prejudicar, né, a questão do seu sono, de você ter um sono restaurador, ter um sono profundo, ok? Se acordar energizado para conseguir ter uma alta produtividade. Então, mais uma vez, o nutricionista, ele pode te ajudar, né, no sentido de corrigir as suas carências nutricionais, certo? Para que você venha a ter um sono restaurador, beleza? Para você ver a importância do aspecto da dieta, da suplementação, né? O aspecto de você suprir as suas necessidades para que o corpo venha a produzir as substâncias necessárias, ok? E aí, com relação ao sono, eu falei que a gente tem esse relógio interno, que ele é regulado pela luz e pela falta de luz. Então, assim, o ideal é que a gente se acorde cedo, tenha um horário para se acordar, tenha um horário para dormir, para que você consiga equilibrar esse relógio interno. Então, assim, se você é uma pessoa que passa, por exemplo, o dia trabalhando, chega em casa, ainda fica ali na televisão, no celular durante muito tempo, até mesmo antes de dormir, fica com a luz acesa, fica no celular,
essa luz dos dispositivos eletrônicos, né, ela dá um estímulo no cérebro, avisando, dando a entender que você ainda está sob a influência da luz solar. Então o que é que o cérebro faz? Ele pensa que você ainda está durante o dia, né? E aí ele acaba fazendo com que ocorra uma redução da melatonina, beleza? Aí, como eu expliquei, a melatonina, ela prepara o teu corpo para o sono. Só que como você está sob essa influência da luz frequentemente, até mesmo à noite, o teu cérebro ele vai entender que você ainda está ali durante o dia, aí ele reduz a melatonina, aumenta o cortisol e aí você vai ter cada vez mais dificuldade no sono, né? Por isso que é tão importante, algumas horas antes de dormir, você já ter toda uma preparação para dormir, para descansar, tirar a luz, né, evitar os estímulos externos, para preparar o seu corpo para esse processo, ok? E aí também eu posso falar da questão do estresse, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, né, quem não é estressado é uma raridade, não é verdade? A pessoa que não tem problema de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, infelizmente, né, são aspectos muito comuns. E quantas pessoas hoje em dia estão sofrendo a influência do estresse, né, psicológico, emocional, seja por medo, né, problemas financeiros, problemas de relacionamento, enfim. Por isso que é tão importante você também buscar um apoio psicológico, psicoterapêutico, você procurar estratégias, formas de relaxar, e aí existem técnicas de respiração, técnicas de meditação, né, leitura, se aproximar de pessoas para que você venha se sentir bem, tudo isso para contribuir para que você venha ter um sono melhor, ok? Então são aspectos de alta relevância, né, se você tem problemas, distúrbios relacionados ao sono, certo? Não posso estar deixando de falar isso, né? E outra coisa muito interessante, né? Outra coisa muito interessante, pessoal, está dando para entender, né? Novamente, dá um toquezinho aí nas mensagens, certo? Se quiser que eu explique alguma coisa novamente, eu explico, ok? Então eu vou dando aqui continuidade ao raciocínio, certo? Ainda tem umas coisas bem interessantes que eu quero abordar. É muito comum também as pessoas sentirem dores, né? Dores crônicas, certo? Onde essas dores elas podem ser fruto de uma série de coisas, né? E assim, um aspecto interessante é que quando você tem algum tipo de dor que persiste por mais de 3 meses, ela já pode ser classificada como uma dor crônica, ou seja, como uma dor de longo prazo, certo? Então, se você tem algum tipo de dor muscular, alguma dor nas articulações, algum outro tipo de dor no seu corpo que dura por mais de 3 meses, né, é bom fazer uma investigação para saber o que é que você tem, né, qual é a causa dessa dor, certo? E assim, na minha prática, na minha rotina, é muito comum trabalhar com pessoas com problemas, com distúrbios autoimunes, certo? E aí eu posso estar falando da artrite reumatoide, da fibromialgia, a endometriose, certo? Endometriose, que é um tipo de doença, né, que ela tem ali aspectos de natureza autoimune. Posteriormente eu posso estar falando mais sobre esses temas. Então, assim, essas doenças, como outras, né, elas aumentam as dores, né, elas geram dores no organismo de várias naturezas e, consequentemente, a pessoa que está sentindo dor, né, ela vai ter dificuldade de dormir bem, né, de ter um sono tranquilo, né, por vários motivos, né. A pessoa que sente dor, ela fica incomodada, ela não consegue relaxar, é uma pessoa que sente frustração, né, aí pode vir ali raiva, medo, e entre outras coisas, tudo isso faz o quê? Aumenta o cortisol e outros hormônios, né, que são estimulantes, são inflamatórios, que vão ali prejudicar o teu sono, certo? Então, o teu sono ruim,
ele pode ser fruto de algum tipo de dor, ele pode ser fruto de algum tipo de problema inflamatório, certo? E isso tem que ser investigado, né? Ir no profissional, fazer um check-up, investigar o que é que você tem, qual é a doença de base, ok? Então são aspectos importantes para serem observados. E outra coisa interessante, pessoas que têm essas doenças crônicas, essas doenças autoimunes, são pessoas que muitas vezes usam muitos medicamentos, né? Usam várias medicações, analgésicos, antidepressivos. E esses medicamentos, né, eles tentam tratar os sintomas, mas eles não tratam as causas do problema, ok? É muito importante isso, né? Os medicamentos podem ter a sua importância, mas acima de tudo a gente tem que procurar resolver as causas do problema, né? Como eu estou fazendo aqui algumas abordagens. E outra coisa interessante, esses medicamentos, né, eles têm uma série de efeitos colaterais, e para vocês terem uma ideia, eles podem causar redução do magnésio, redução da melatonina, como eu já venho batendo na tecla, a melatonina, ela prepara o teu organismo para o sono, para o descanso. Então, uma pessoa que tem dores, que usa esses medicamentos podem ter o efeito de diminuir essa melatonina, o que vai prejudicar o teu sono, ok? E isso gera um ciclo vicioso, né? Você tendo o sono prejudicado, você vai ficar mais estressado, mais cansado, mais irritado, mais ansioso, mais inflamado, e você pode ver que esse ciclo vicioso ele não termina, né? Ele só vai aumentando, aumentando. Se você não quebrar para resolver a causa, isso aí pode chegar a um ponto muito complicado da sua saúde, beleza? E aí o nutricionista, né, que tem essa visão integrativa funcional, ele pode te ajudar, por exemplo, no sentido de trabalhar estratégias anti-inflamatórias naturais. Existem uma série dessas estratégias, ok? E aí eu posso estar dando um exemplo, como por exemplo da questão do ômega 3, a curcumina, a glutationa, N-acetilcisteína, existem ervas adaptógenas, ok? O próprio magnésio. Existem muitas estratégias interessantes que podem ser individualizadas para te ajudar nessa questão da diminuição da dor, né, na questão da melhora dos sintomas, da sua doença de base, né, da possível doença de base que você tenha, ok? Então, são aspectos extremamente importantes, tá certo? Pessoal, tá dando para entender a linha de raciocínio? Tá conseguindo compreender? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguém que está na live aí tem problemas de sono? Faz tempo que não sabe o que é uma boa noite de sono, certo? Alguém se identifica? Conhece alguém que sofre com problemas do sono? Então, vou dar continuidade, certo? Tem mais coisas interessantes aqui que eu queria estar falando com vocês. Questões de apneia do sono, certo? Então vamos lá. Pessoas que têm um ronco severo. Você conhece alguém que ronca demais na cama? Né? O teu cônjuge, né? Ele ronca demais, certo? Você tem muitas dores de cabeça, muita fadiga, certo? Pessoal, quem tem apneia do sono, né, é uma pessoa que tem um problema de saúde, que pode ser um problema de saúde grave, relevante, né? Então, assim, eu indico que se você tem esse tipo de problema, vá a um médico especialista, faça um estudo do sono, faça uma análise mais aprofundada, certo? Lá na frente, eu posso estar trazendo aspectos mais específicos, né, sobre a apneia do sono, ok? Existem várias estratégias naturais anti-inflamatórias para melhorar esses aspectos. E uma coisa muito interessante é que a apneia do sono ela está relacionada, por exemplo, à obesidade, né, ao excesso de gordura, ok? Então, o emagrecimento saudável é um aspecto relevante
para quem tem a apneia do sono, né? E tem esses problemas aí, beleza? Então é uma abordagem que eu achei interessante de tá falando. Pessoal, uma coisa extremamente relevante que eu queria abordar é com relação à tireoide, certo? Com relação à tireoide. A nossa tireoide ela é uma glândula excepcional, é uma glândula mestre, né? O trabalho dela repercute em todo o organismo, em todo o metabolismo. Então, assim, a tireoide, né? Quem tem problemas de tireoide é uma pessoa que pode ter, por exemplo, uma tireoide hipoativa ou uma tireoide hiperativa. Quando a tireoide está hiperativa, certo? Ela vai ter uma alta produção dos seus hormônios, né, como a tiroxina, e essa alta produção ela vai fazer com que você tenha um ritmo mais acelerado. Isso vai propiciar ansiedade, sudorese, né, e vai interferir na qualidade do teu sono. Então eu bato nessa tecla, certo? O teu distúrbio de sono pode ser fruto de um problema na tireoide, né, que não foi diagnosticado, certo? Muitos profissionais, quando vão fazer análise da tireoide, não fazem uma análise adequada, né? Tem que fazer uma análise mais completa, pedindo ali os hormônios, os autoanticorpos, ok? Porque um dos aspectos mais relevantes é que uma tireoide hiperativa ela está muito associada a uma doença autoimune, certo? O hipertireoidismo, ele está muito associado a uma doença autoimune, beleza? E aí, quando a gente fala de uma doença autoimune, a gente tem que trabalhar aspectos naturais anti-inflamatórios para regular, para modular o sistema imunológico, certo? Então, muita gente aí pode ter problemas de tireoide, né? E não tem o diagnóstico adequado, beleza? Um aspecto assim interessantíssimo, né, que eu vejo com bastante frequência é o relato de pessoas com pensamentos acelerados. Você tem pensamento acelerado, né? O teu corpo ele está cansado, o teu corpo ele está exausto, mas a tua mente não para de funcionar, a tua mente não para de trabalhar, certo? Se você tem algum tipo desse problema, bota aqui nos comentários, né? Ou conhece alguém que tem esse tipo de problema, bota aqui nos comentários, né? Pessoal, é impressionante a quantidade de pessoas que têm pensamentos acelerados, né? Posteriormente eu vou estar abordando, né, aspectos relativos a isso. E os pensamentos acelerados, eles também estão associados a uma tireoide hiperativa, certo? Então, pensamentos acelerados, eles podem sim estar associados a uma tireoide hiperativa e, consequentemente, a uma doença autoimune, beleza? Só para vocês verem a importância dessas relações. Então, a pessoa que tem uma mente acelerada, um pensamento acelerado e vai lá se entope de antidepressivos, né? Ela não está resolvendo a sua causa base, né? Que aí pode ser um problema de tireoide, né? Então a abordagem seria outra, certo? É muito importante essa relação, é uma coisa muito frequente, ok? É uma coisa muito frequente e precisa ser melhor observado. Mais lá na frente, eu vou estar trazendo de forma mais específica problemas de tireoide, o hipotireoidismo de Hashimoto, o hipertireoidismo, que é a doença de Graves, né? É uma doença muito relevante, certo? Eu vou estar abordando aspectos relativos a isso, beleza? Então, pessoal, dando aqui continuidade, uma coisa bem interessante que eu queria abordar com vocês. Tá dando para entender? O raciocínio tá ok? Tá beleza? Tá dando certo? Tá dando para compreender essas causas, né? Pessoal, você tem o hábito de se acordar
durante a madrugada, né? Principalmente entre 1, 3 horas da manhã, você tem esse hábito, né? Ou conhece alguém que tem esse hábito de ficar se acordando durante esse horário da noite, né? Para vocês verem uma coisa interessante. Se você tem algum tipo de distúrbio gastrointestinal, algum problema gastrointestinal, principalmente relacionado a infecções intestinais, a disbiose, certo? Se você tem algum tipo desse distúrbio, o que acontece? Durante a noite, principalmente durante as primeiras horas da noite, o teu sistema imunológico ele vai ter uma atividade mais elevada, e o teu sistema imune tendo uma atividade mais elevada, né, isso aumenta aspectos inflamatórios que geram uma verdadeira bagunça hormonal no teu organismo, ok? Aumentando processos inflamatórios, e olha só, uma das coisas que acontece, aumenta a produção do cortisol. E eu já falei para vocês, o cortisol é estimulante. O cortisol é estimulante, então ele vai prejudicar o teu sono, ele vai prejudicar a produção da melatonina, certo? E aí você vai sim ter um sono prejudicado, ok? Então, se liga, se você é uma pessoa que frequentemente se acorda durante a noite, principalmente nas primeiras horas, né, de 1 às 3 horas da manhã, muito provavelmente você pode estar com uma alta atividade imunológica, uma alta produção de cortisol, fruto de um problema gastrointestinal, de uma infecção intestinal, de uma disbiose. E aí o nutricionista ele pode te ajudar de forma crucial nisso aí, no sentido de modulação intestinal, certo? A modulação intestinal que é um dos aspectos mais importantes da nossa saúde. Só para vocês terem uma ideia, 80% do sistema imunológico está no nosso intestino. Então, quando a gente modula o nosso intestino, faz um reparo, a cura, você consegue melhorar o teu sistema imune e aí, consequentemente, você consegue melhorar aspectos do sono, beleza? Aí, você se identificou com isso daí? Né? Você é uma pessoa que vive se acordando durante a noite? Então, muito provavelmente, né, você pode estar aí com algum tipo de problema gastrointestinal. Pode ser uma infecção, pode ser um supercrescimento bacteriano no teu intestino delgado, pode ser disbiose, né? Pode ser deficiência de micro-organismos importantes, como os lactobacilos, certo? Então é um aspecto relevante a ser observado. Você sabia disso? Alguém já te falou sobre isso? Algum profissional, você já viu algum tipo de pesquisa falando sobre isso? Então, é um aspecto relevante, são dados científicos, certo? São dados clínicos, ok? Então assim, pessoal, dando continuidade aqui ao raciocínio, certo? Eu agradeço a participação de todos, muito obrigado mesmo. E aí eu vou abordar aspectos relacionados à cafeína, né? Eu recebo muitas dúvidas, né, com relação à cafeína, ao café, aos produtos que têm a cafeína, né? Muita gente fala o seguinte: quando eu tomo café, o café ele me dá mais energia, né? Eu fico mais ligado, eu fico mais energizado. Pessoal, só fazendo aqui uma correção. O café, ele não te dá energia, certo? O café, ele não te dá energia. O que é que ele faz? Existe uma substância que é chamada de adenosina, certo? E essa adenosina, ela se liga a alguns receptores, certo? No nosso sistema nervoso. E quando ela faz isso, o que é que acontece? Ela estimula, sinaliza o aumento do cansaço, certo? E ela também ajuda no preparo do teu organismo para a questão do sono, do descanso. Então assim, quando você toma o café ele tem uma estrutura química semelhante à adenosina, certo? E aí, ao invés da adenosina se ligar a esses receptores, quem se liga é a molécula de cafeína, certo? E aí quando ela se liga,
ao invés de gerar o estímulo do descanso, né, do relaxamento, daquela sensação de cansaço, né, você acaba tendo o estímulo de, na verdade, ficar ligado, energizado, ficar estimulado, entendeu? Então, não é que a cafeína ela dá energia, né? Na verdade, ela impede os mecanismos de relaxamento, de descanso, certo? É muito comum, né, as pessoas aí serem viciadas em café, na cafeína, outros alimentos, bebidas, né, que tem a cafeína. Existem suplementos, pré-treinos, né, ricos em cafeína, né, inclusive a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses produtos, certo? Se você, por exemplo, quer emagrecer, quer perder peso, cuidado com esses produtos, né? A gente vem tendo aí casos recentes de problemas, né, de pessoas que fazem uso de forma equivocada desses produtos, ok? Se você tiver qualquer dúvida, pode estar falando comigo. Então, com relação ao uso do café, se você gosta do café, tome cuidado no horário que você toma, qual é o momento. O ideal é tomar pela manhã, né, de preferência cedo, porque o café ele pode gerar dependência. E outra coisa, né, para vocês terem uma ideia, a cafeína ela tem um tempo de meia-vida aproximado de 5 a 8 horas. O que é que quer dizer isso? Se você ingere, por exemplo, 100 miligramas de cafeína, o corpo vai levar aproximadamente 5 a 8 horas para metabolizar metade dessa quantidade, ou seja, 50 miligramas. Então, para metabolizar essas 100 gramas, ele vai precisar do dobro, né? De 10 a 16 horas, ok? Então, se você toma muito café, e ainda mais na parte da tarde, na noite, isso vai pode prejudicar o teu sono, né? Se você já é uma pessoa que tem distúrbios do sono, problemas do sono, e aí junta com estresse, junta com ansiedade, junta com momentos depressivos, junta com uma dieta inflamatória, você vai formar todo um conjunto de processos que vai gerar uma verdadeira bagunça no teu organismo, prejudicando o teu sono, beleza? Então é um aspecto muito importante, né? É um aspecto muito importante. Então assim, pessoal, eu venho abordando aqui uma série de aspectos muito comuns, relevantes para quem tem algum distúrbio do sono, certo? Eu quero dizer que o profissional nutricionista, né, que tem essa visão integrativa, essa visão funcional, essa visão natural do ser humano, ele consegue trabalhar abordando essas causas, certo? Abordando essas causas e te ajudar no sentido de proporcionar uma dieta natural, anti-inflamatória, para equilibrar os teus hormônios, equilibrar o teu metabolismo, proporcionar o relaxamento muscular, proporcionar a produção da melatonina, da serotonina, do ácido gama-aminobutírico, certo? Para proporcionar o relaxamento, a melhora dos teus pensamentos, certo? Quem sofre de pensamentos acelerados, o nutricionista pode te ajudar nisso aí, né? Até como eu fiz uma explicação, isso está muito relacionado também a problemas na tireoide, certo? A problemas na tireoide. E aí o nutricionista ele pode te ajudar com uma dieta anti-inflamatória autoimune para regular o teu sistema imunológico, diminuir a inflamação na tua tireoide, certo? O nutricionista ele pode te ajudar a você ter uma dieta para melhorar os teus níveis de açúcar, a tua glicemia no sangue, melhorando a tua sensibilidade à insulina, melhorando o teu pH, certo? Diminuindo a acidez no teu organismo, suprindo as tuas deficiências, né? Eu falei que deficiências nutricionais como magnésio, vitamina D, ômega 3, elas podem aumentar a inflamação no teu organismo, aumentar a produção do cortisol, que vai prejudicar o teu sono, ok? Então, pessoal, todas essas abordagens são cruciais, são as principais características, as principais causas, certo? Para quem tem problemas no sono,
ok? Eu vou abrir um espaço para, se alguém tem alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, né, eu posso estar respondendo, esclarecer alguma coisa que de repente pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Se você quiser fazer um comentário, eu posso estar abordando, posso estar tirando alguma dúvida. Eu separei esses pontos aqui específicos, né, porque são temas muito relevantes, são temas que eu lido frequentemente na minha prática, certo? E eu acredito que outras pessoas também, né, estejam passando por esse tipo de problema, porque quando a gente fala de ansiedade, depressão, automaticamente existem diversos distúrbios do sono associados, né? Ok? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, eu vou esperar aí um tempinho, um minutinho, a gente bater um papo. Se você quiser me mandar uma mensagem no direct, né, para tirar alguma dúvida, certo? Se você quiser mandar uma mensagem no meu privado, a gente pode estar trocando algumas ideias. A Letícia perguntou aí, tem exemplos de algum alimento que pode melhorar isso? Claro, com certeza. Tem sim, né? Como eu venho abordando, o nutricionista ele pode trabalhar com você todo um conjunto de estratégias para melhorar esses aspectos. Então, por exemplo, o ômega 3, né, que é um poderoso anti-inflamatório que ajuda na diminuição do cortisol, né? Você pode encontrar o ômega 3 na sardinha, na semente de linhaça, certo? Você pode encontrar nos peixes gordurosos, ok? Você pode suplementar, né, com essas cápsulas, né, óleos de boa qualidade, né, que sejam destilados molecularmente para que não tenham impurezas, que tenham uma boa proporção de EPA, DHA, ok? A gente pode também ver aí alimentos ricos em magnésio, como os vegetais de folhas verdes. A gente pode falar também do abacate, a gente pode falar também da semente de abóbora, certo? Riquíssimo em magnésio, ok? Riquíssimo em magnésio. Aí ela pergunta novamente, castanha também? A castanha ela é uma oleaginosa que vai te fornecer gordura de qualidade, observando que você deve ter um certo controle na quantidade das castanhas. Um aspecto interessante, por exemplo, é que castanha do Pará, né, 2 unidades de castanha do Pará ao dia te fornece a quantidade de selênio, né, que você precisa. E para vocês terem uma ideia, o selênio é importantíssimo, né, para o funcionamento da tireoide. Então, ó, uma coisa vai puxando a outra. Um consumo adequado de selênio pode ajudar no funcionamento adequado da tireoide, o que pode diminuir, por exemplo, a hiperatividade da minha tireoide, o que pode contribuir para a diminuição dos meus pensamentos acelerados. Pessoal, só observando que não é apenas um aspecto que vai causar essa diferença toda, é todo um contexto, é todo um conjunto. Não existe um alimento mágico, não existe uma substância mágica, é todo um conjunto, beleza? É todo um conjunto. Então, existem sim estratégias nutricionais, né, como eu abordei aqui, que podem ajudar nesse processo. Não adianta, por exemplo, você consumir ali o abacate, a castanha, o azeite de oliva, a sua saladinha verde e ao longo do teu dia continuar desidratado, comendo muita besteira, né, tendo uma alimentação rica em açúcar. Então a gente tem que observar todo o contexto do processo, ok? Então existem sim alimentos específicos, né? Existem suplementações, né, que podem agir sim para o equilíbrio hormonal, né? Então a gente tem aí a curcumina, N-acetilcisteína, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, tem triptofano, tem a melatonina, certo? Tem muita coisa interessante, ok? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida que a gente pode estar falando, abordando?
Eu mais uma vez agradeço a participação de todos, eu espero que tenha ajudado. Se alguém acha que essas dicas e orientações ajudou, deixa um comentário aí, eu agradeço, certo? Isso ajuda muito na questão da live, para a gente ter um alcance legal, para outras pessoas também serem ajudadas, né? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Eu separei esses temas baseados em dados científicos, em dados clínicos, né, em estudos recentes, certo? E existem todo um conjunto de estratégias naturais para isso. Se você tem alguma dúvida, quiser falar comigo lá no privado, no direct, fica à vontade, certo? Eu vou estar falando com você, ok? Muito bem. A Letícia aí esclareceu bastante. Muito bem, obrigado, Letícia. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela sua participação frequente. Então, pessoal, eu quero agradecer, certo? Eu separei esses temas para a gente fazer uma abordagem. A gente vai estar sempre trazendo alguns temas relevantes, ok? A Fanca, um grande abraço, tá? Um grande abraço, obrigado aí pela mensagem. Eu espero que tenha esclarecido, explicado muita coisa, né? Eu falei de alguns aspectos muito relevantes e eu estou preparando alguns dados, algumas explicações mais específicas com relação aos problemas da tireoide, certo? Eu vou estar abordando sobre isso logo mais. Logo mais eu vou estar abordando sobre isso porque é muito interessante, né? A sua tireoide, ela influencia em tudo, na ansiedade, depressão, problemas gastrointestinais, problemas reprodutivos, certo? Então, eu vou estar abordando esses temas, ok? Ao Alex, obrigado, Alex, um grande abraço, meu amigo, viu? Um grande abraço, valeu mesmo, obrigado aí pela participação, certo? Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Quero dizer que o nosso corpo, ele é biológico, mas ele é espiritual também, né? Então, para a gente ter, por exemplo, uma melhor qualidade do sono, são necessárias estratégias físicas, químicas, biológicas que levam em consideração a dieta, a luz, leva em consideração a água, né? Hidratação, certo? Então a gente precisa suprir o nosso corpo biológico, físico, mas também a gente precisa suprir o nosso corpo espiritual, certo? Então, se você conseguir esse equilíbrio, que não é fácil, é difícil, mas se você conseguir esse equilíbrio, você vai melhorar não só o sono, como sua saúde de uma forma geral, beleza? Então, busque ajuda, busque auxílio, você pode contar comigo, mandar uma mensagem, a gente trocar umas ideias, fazer um acompanhamento, busque ajuda psicológica, psicoterapêutica, se apegue às questões espirituais, né, aquilo que você acredita, fortaleça o seu corpo espiritual, certo? Que é um aspecto relevante, né? Se você está passando por algum problema emocional, seja de ordem financeira, uma doença, algum problema no relacionamento, procure resolver, né? Procure estabelecer tudo isso, né? Por mais que muitas vezes seja difícil, mas não procure dormir com raiva, né? Porque isso é muito prejudicial para o sono, certo? Procure resolver os seus problemas, a sua cama, o seu sono tem que ser um ambiente sagrado, né? Porque é durante o sono onde você vai se recuperar, onde você vai se curar, ok? E consequentemente evitar um monte de problemas, né? Evitar aí doenças cardíacas, diabetes, doenças autoimunes, câncer, né? Evitar o câncer, né? Logo mais eu vou estar abordando temas sobre o câncer, certo? Se você tem um sono adequado, você consegue fortalecer o seu sistema imunológico e, consequentemente, prevenir e combater células tumorais, certo? Isso são dados científicos, são dados clínicos, ok? Então, mais uma vez,
a minha amiga Regiane. Um grande abraço, minha amiga. Muito obrigado. Muito obrigado, Regiane, viu? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, um excelente profissional, viu? Muito obrigado aí pela sua presença. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer, tá? Dizer que eu vou estar trazendo temas relevantes relacionados à saúde, qualidade de vida, dieta, doenças, formas de mudança de estilo de vida, e me coloco à disposição para ajudar, ok? Eu espero que eu tenha ajudado, trazido informações relevantes, né, para que você venha entender por que você está tendo esses problemas, né? Entendeu? Porque muitos profissionais acabam não dando essas explicações, né, entopem a gente de medicamento e acaba não resolvendo o problema, né? Porque a gente tem que resolver a causa do problema e não apenas os sintomas, né? A gente tem que resolver a causa e os sintomas, né? Porque aí o negócio vai dar certo, ok? Então, pessoal, estou muito grato, obrigado aí pela participação de todos, certo? Eu desejo a todos uma ótima noite, né? Um sono maravilhoso, que vocês se acordem revigorados, cheios de energia, de vitalidade e tudo de bom. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima e eu fico à disposição. Se quiser me mandar uma mensagem, a gente pode bater um papo para tirar algumas dúvidas. Beleza? Galera, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Obrigado aí.